Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou o professor Tiago e essa é a nossa aula de número 14. Vamos nessa? Bom, gente, então na aula de hoje nós vamos ter um formato de aula um pouquinho diferente das que a gente já vinha tendo há um certo tempo. Hoje, especificamente, eu não vou falar nem de um assunto gramatical e nem de vocabulário, mas essa aula vai ser uma aula temática, tá? E o tema da nossa aula vai ser fake news, tá certo? Então, esse tema, ele é um tema muito atual, e mais do que nunca a gente precisa abordar ele, né? Precisamos falar sobre fake news, como essas fake news são criadas, como elas nos afetam e como a gente pode fazer para evitá-las, tá certo? Então, essa aula vai ser dedicada somente a falarmos sobre fake news, tá? Vai ser o nosso tema da nossa aula de hoje dentro da habilidade número 16, que vai ser construir um repertório relativo às expressões utilizadas para utilizarmos a língua inglesa na sala de aula. Então, como a gente vem falando nesses tempos de aulas remotas, bastante em pandemia, em coronavírus, uma das coisas também muito atuais e que a gente tem que estar atento são as questões das fake news. Como que essas fake news elas se tornaram tão assim parte do nosso cotidiano hoje em dia e como elas nos afetam e como a gente pode fazer para evitá-las. Então a gente tem que ter uma aula somente sobre isso, porque o termo fake news não basta apenas a gente traduzir ele para o português, pois todos vocês já devem saber que fake news, a tradução na nossa língua são notícias falsas. Porém, não basta apenas a gente compreender isso. Nós precisamos saber tudo que há por trás desse termo, de onde ele surgiu, como ele surgiu e por que que ele está tão falado hoje em dia e é tão importante a gente falar sobre esse assunto, ok? Então vamos iniciar a nossa aula com o primeiro tópico, que é sobre as fake news. O que são as fake news, pessoal? De onde surgiu esse termo? Então, fake news, como já disse para vocês agora na introdução, são notícias falsas que são publicadas por veículos de comunicação, como se fossem informações reais, tá certo? Em sua maior parte, essas fake news elas são feitas com um único objetivo, que é de prejudicar a imagem de uma pessoa ou de uma instituição, tá certo? Então, as fake news, além dessa característica de prejudicar as pessoas, elas têm também um outro fator que está por trás dela. Elas são geralmente virais. O que é viral? Elas se espalham rapidamente por toda a internet, tá certo? Então, quando uma fake news ela é divulgada, a intenção, além de prejudicar aquela pessoa, é difamá-la, é, com muitas pessoas divulgando na internet de forma muito rápida, sem controle, e a gente muitas vezes quando vê já está lá milhões de pessoas visualizar aquele conteúdo e você não sabe de onde surgiu, não sabe quem criou e aquilo ali acaba prejudicando muitas pessoas, tá? E elas geralmente apelam muito para o emocional do leitor, do espectador, fazendo com que as pessoas consumam e acreditem naquele material como se ele fosse algo realmente verdadeiro, tá certo? Então, as fake news elas possuem o chamado poder de persuasão. O que é persuadir? Persuadir é você convencer uma pessoa de que aquele determinado fato é real. É você convencer uma pessoa a acreditar naquilo que você está apresentando para ela. Então, uma fake news ela tem esse grande poder de persuasão. Ela faz com que as pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm menos instrução, menos escolaridade, que não buscam às vezes buscar saber se aquela informação é notícia verdadeira ou não, elas veem aquilo ali na internet e elas não buscam as fontes e muitas vezes acabam acreditando que aquele conteúdo daquela notícia é real e acabam repassando aquilo para outras pessoas sem ter um determinado critério, sem fazer uma análise e sem saber que aquilo ali, na verdade, pode prejudicar outras pessoas. Então, de onde surgiu esse termo fake news, né?
de onde veio essa palavra fake news? Então, o termo fake news, ele não é de hoje, ele já existia há um certo tempo, porém, com a corrida presidencial dos Estados Unidos, ocorrida no ano de 2016, em que disputaram a Hillary Clinton e o Donald Trump, vocês sabem que o Donald Trump ele acabou ganhando a eleição americana através do uso das fake news. Né? Ele disparou várias notícias falsas sobre a Hillary Clinton na internet. As pessoas, os eleitores, acabaram acreditando que essas notícias eram verdadeiras e isso prejudicou bastante a imagem da Hillary. Então, como só haviam eles dois, né, parte das pessoas que estavam indecisas na votação de última hora acabaram escolhendo votar no Trump. E isso prejudicou bastante a corrida eleitoral, porque houve uma persuasão desses eleitores. Então, essa é uma das consequências apenas das fake news. Então, esse termo fake news ele ganhou força mundialmente em 2016, mas ele é relativamente novo no vocabulário, tá? Antes do século XX, o termo mais utilizado era false news, da palavra false, que vem de falso, né? Não era utilizada ainda essa palavra fake. E existe uma diferença desses termos, porque quando a gente utiliza a palavra false, dá a ideia de algo que é oposto à verdade. Então, eu tenho true, verdade, e tenho false, que é falsa. Porém, hoje em dia não é bem assim. O termo fake ele ganhou mais destaque porque o termo fake é algo que não é verdadeiro, que é falso, assim como false, mas é algo que é fabricado, certo? Premeditado para que pareça verdadeiro. Então, fake é um falso que se pretende se fingir, certo? De verdadeiro. Então, por isso, esse termo ele passou a ser mais utilizado ultimamente, porque a fake news, quando ela é produzida, ela é feita mesmo com essa intenção de enganar as pessoas, de persuadir, de convencer. Então, as pessoas, muitas vezes, por pensarem, de certa forma, parecida com o que está na notícia, acabam assimilando aquilo como se fosse verdade e acabam divulgando aquilo de forma bastante rápida. Então, essa é uma característica do termo fake, tá certo? Então, os países de língua inglesa, antes do século XX, utilizavam a nomenclatura false news, mas recentemente, né, nos últimos anos para cá, principalmente de 2016 até os dias atuais, o termo fake passou a ganhar mais destaque, fake news. Então, as fake news elas sempre existiram ao longo da história. O que foi que mudou? A nomenclatura, né? Antes era false news, agora passaram a ser fake news. E antes também o meio de divulgação. Antes não havia a internet, hoje em dia com a internet tudo é muito rápido, a divulgação se torna viral, né? A persuasão é muito maior com o uso de imagens, manipulação de imagens, manipulação de redes sociais. Então o que mudou foi basicamente isso, a nomenclatura e a divulgação dessas notícias que passaram a ser feitas de forma bastante rápida. Então, antes do jornalismo ser prejudicado pelas fake news, escritores já faziam isso, né? Hoje em dia são os jornalistas que são os maiores prejudicados, mas antigamente os escritores também sofriam bastante com as false news. Eram divulgadas informações em livros, né? Em recados, comunicados, eram espalhados pela cidade, e aqueles boatos que iam passando de boca em boca acabavam atrapalhando esses profissionais. Hoje em dia, o meio mais utilizado a partir do século XX, o final do século XX e início do nosso século XXI, é a internet, certo? E como é que funcionam as fake news? Para as fake news funcionarem, pessoal, existe um verdadeiro mercado. Existem pessoas que têm um interesse em produzir essas fake news, em prejudicar outras pessoas e obter vantagens com isso, tá certo? Então, geralmente, são políticos em campanha eleitoral
eles contratam equipes especializadas desse tipo de conteúdo viral. Essas equipes, quem pode compor elas são ex-jornalistas, né? Porque um jornalista, ele já tem um conhecimento de como divulgar notícias, publicitários, profissionais de marketing, profissionais da área da tecnologia, até mesmo alguns policiais, né? Que, infelizmente, não têm ética na sua profissão e que possam garantir a segurança da sede e dos equipamentos. Então, eles precisam de uma estrutura de profissionais e precisam também de uma estrutura de equipamentos que vão fazer com que essas fake news sejam divulgadas, né? Alguns produtores de fake news, eles compram ilegalmente endereços de e-mail e números de telefone celular. Eles compram muitos e-mails, muitos telefones de celular, para parecer que são pessoas verdadeiras. Mas, na verdade, esses e-mails, esses números de telefone, eles vão ser controlados por robôs, por computadores, que vão fazer disparos de mensagens, de notícias nas redes sociais, parecendo que são pessoas, mas na verdade não são, tá certo? E essas notícias, elas são divulgadas em perfis falsos na internet, com fotos, dados pessoais, publicações diárias, como se fosse mesmo uma pessoa. Só que ali é um robô, é o computador que está fazendo aquilo ali, não é uma pessoa de verdade, entende? Então, esses robôs, eles interagem com outras pessoas, divulgam informações. No início, eles começam a divulgar algumas informações verdadeiras para irem conquistando pessoas de verdade. E eles sempre vão incentivando essas pessoas a fazerem o mesmo, a pegar aquele conteúdo que ele está sendo repassado e repassarem para outras pessoas. A maioria das pessoas que fazem isso são muitas vezes ligadas a partidos políticos ou a questão também de líderes religiosos, que são pessoas que conhecem muita gente, têm muita influência. Então, essas pessoas, elas são alvo das fake news, porque muitas vezes elas podem, a partir daquela informação que ela recebe, repassar para um grande número de pessoas e dar credibilidade àquela informação como se fosse verdadeira. Porque quando você recebe uma informação de uma pessoa ali que você tem mais confiança, como um líder partidário ou um líder religioso, você passa a acreditar realmente que aquilo ali é verdade. Você não tem como às vezes perceber que aquilo não é real, que aquilo é uma coisa falsa, tá? Então, as pessoas que contratam essas fake news, elas investem muito dinheiro, é um sistema que custa muito caro, tá? Para que essas notícias sejam produzidas, existe toda uma cadeia de produção dessas notícias, os sites são muito parecidos com sites reais, tá? Que existem de verdade, que têm credibilidade, e não pode deixar rastro. É muito difícil conseguir descobrir a origem daquela informação, porque eles procuram sempre usar aqueles equipamentos para fazer os disparos e imediatamente aqueles equipamentos são descartados, porque assim eles não podem ser rastreados, não pode se chegar à fonte de quem criou aquilo. Existe toda uma cadeia de produção que está por trás dessas fake news, que protegem as pessoas que as manipulam, tá certo? Bom, e sobre as consequências, professor, o que pode acontecer se eu divulgar fake news, se eu não me importar com essa questão das fake news? Eu simplesmente ignorar. Olha só o que pode acontecer. Linchamento de inocentes. Essa é uma das consequências mais terríveis das fake news, né? No ano de 2014, ocorreu um caso aqui no Brasil, no Guarujá, em que uma mulher, fizeram uma postagem sobre ela, acusando ela de fazer magia negra com crianças. Então, divulgaram isso na internet como se fosse verdadeiro, só que não era verdadeiro. A mulher nunca tinha feito nada disso, nunca tinha pego nenhuma criança para fazer ritual nenhum, e simplesmente colocaram a foto dela lá, e aí acharam essa mulher, e acabaram as pessoas acreditando que ela era uma espécie de bruxa, mataram essa mulher em público. Muitas pessoas bateram nela, espancaram ela, levando à morte. Então, ela foi vítima de uma fake news. Simplesmente pegaram a notícia, as pessoas espalharam sem saber se era verdade, e ela não teve nem a chance de se defender.
questões de saúde pública, principalmente agora em relação ao tempo que nós estamos vivendo de coronavírus, existem várias notícias falsas sobre remédios, medicamentos, tratamentos, e muitas vezes as pessoas veem aquilo, ficam com medo da doença, acabam acreditando, não seguem as recomendações verdadeiras das autoridades de saúde e acabam se intoxicando com medicamentos, né? E a outra questão também são os movimentos anti-vacinação. Quem nunca ficou com medo de tomar uma vacina porque recebeu uma notícia de que aquela vacina ali estava matando as pessoas, né? Eu lembro que no ano de 2018 surgiu um boato aí que as vacinas estavam matando os idosos, as vacinas da gripe. Então, quando surge um tipo de notícia dessa, causa todo um problema, porque todas as pessoas que precisam se vacinar, às vezes vão ficar pensando duas vezes se aquela vacina é segura ou não, não é, gente? Então, esses movimentos atrapalham bastante, porque se as pessoas não se vacinam, elas não se protegem, aquela vacina ali custou dinheiro, ela vai ficar desperdiçada, e as pessoas, quando vier a doença, não vão estar imunes, porque não tomaram a vacina, acreditaram na notícia, né? E aí isso se torna um perigo para toda a população, porque muitas pessoas podem ficar doentes se não se vacinarem, né? Quantas pessoas precisam se vacinar contra a tuberculose, contra a poliomielite, contra o sarampo que está voltando. Então essas doenças todas, elas estão voltando porque as pessoas estão deixando de se vacinar por medo das vacinas. Então, não acredite nessas notícias. A vacina é importante, a vacina salva muitas pessoas. Outras consequências, homofobia, né? A homofobia é uma das coisas que mais causa mortes no Brasil, e a gente sabe disso. Em 2016, o Ministério da Educação teve que desmentir uma fake news, esclarecendo os pais, aos alunos, que havia circulação de um kit gay nas escolas. Nunca chegou o kit gay nas escolas. Vocês sabem, gente, que vocês estudaram há muitos anos na escola, nunca teve esse kit. Inventaram que estava tendo esse kit nas escolas, e aí acabou as pessoas ficando com medo de mandar seus filhos para a escola, achando que a escola estava ensinando coisas erradas. Então, procure saber a verdade das notícias, tá? Antes de divulgar esse tipo de coisa. Preconceito, a xenofobia, né? Vocês lembram que recentemente, antes da pandemia, uma coisa que estava acontecendo muito no Brasil foi aquela crise que houve lá na Venezuela, né? Muitos venezuelanos estavam vindo para o Brasil, atravessando a fronteira, só que essa divulgação de fake news causa também muito ódio nas pessoas, muito preconceito. Então as pessoas já achavam que aqueles venezuelanos estavam vindo para o Brasil, então eles estavam vindo tomar os empregos, eles estavam vindo aqui para assaltar, para matar, roubar. Então as pessoas, por esse preconceito, acabaram fazendo um ataque lá no estado de Roraima, na cidade de Pacaraima, que faz fronteira com a Venezuela, e essas pessoas elas foram armadas com paus, com pedras, e acabaram atacando um campo de refugiados e machucando muitas pessoas lá que coitadas, eram inocentes, estavam lá apenas querendo um alimento, água e sobreviver, né? Porque não estava fácil no país delas, elas tiveram que sair do país delas para vir para o Brasil, para ter pelo menos um mínimo de conforto. E aí as pessoas motivadas por esse ódio das fake news foram lá e fizeram essa maldade com elas, né? Bateram, espancaram as pessoas, bateram em crianças, fizeram muitas coisas ruins, né? A legitimação da violência são uma das principais também causas das fake news. Então, as pessoas que são contrárias a uma ideologia política, elas alimentam um discurso de ódio. Por exemplo, foi o que aconteceu com a vereadora Marielle Franco, né? Eu acho que vocês devem ter já ouvido falar bastante nesse caso, que já foi muito divulgado. A Marielle Franco, ela era uma vereadora do Rio de Janeiro e ela lutava pelos direitos humanos, justamente por essa questão da violência policial, que a gente vê que está acontecendo todo dia na televisão, né? Todo dia a gente vê nossos garotos, jovens sendo mortos pela polícia, pessoas que às vezes não estão fazendo nada, a polícia aborda de uma maneira muito
ríspida, muito violenta, né? Aquela abordagem assim meio duvidosa. Então a Marielle Franco ela combatia isso, porque as pessoas da periferia, principalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo, sofrem muito com esse preconceito. Às vezes só porque você mora ali numa favela, aí a polícia já acha que você é uma pessoa bandido e vai e te ataca, te derruba no chão, pisa na sua cabeça, sabe? E ela combatia muito isso. Então as pessoas começaram a divulgar informações de que a Marielle ela de que a Marielle ela era ligada ao tráfico para sujar a imagem dela, sabe? E aí isso meio que para dizer, ó, ela foi morta, não porque ela foi perseguida por alguém, mas porque ela era do tráfico. Então, inventaram essa fake news sobre ela para manchar a história dela e a luta dela, né? Então, como é importante a gente buscar conhecer a verdade por trás das fake news. E aí, professor, eu já entendi um pouco o que é a fake news, como ela é feita, quais as consequências ruins, o que ela traz de ruim e como é que eu posso fazer para combater, o que é que eu posso fazer para que isso não ocorra, essas fake news. Bom, gente, como combater as fake news não é fácil. É difícil porque, como eu disse para vocês, é algo que a gente não pode rastrear, né? É algo que fica ali muito escondido e somente as autoridades especializadas podem chegar à fonte daquela fake news. Mas você tem um grande poder em suas mãos, que é o de não espalhar uma notícia sem conferir primeiro se aquela notícia ela é verdadeira ou não. Então, para isso, muitas instituições hoje em dia se dedicam a fazer esse trabalho por nós, né? Porque nós não somos jornalistas, a gente não pode passar o dia todo pesquisando, né? Mas existem algumas agências, como essas aqui, ó, a Agência Lupa, o boatos.org, Aos Fatos, a Fato ou Fake, do G1, né, que eu não coloquei aqui, que são instituições, são sites que buscam investigar essas notícias. Assim que sai uma notícia, esses órgãos, esses sites, eles vão fazer buscas, né, especializadas para identificar se aquela informação é realmente verdade ou não. Então, antes de você divulgar qualquer informação que você receber no WhatsApp, no Facebook, em qualquer rede social, busque verificar nessas agências, principalmente se você vê que aquela notícia ela tem um tom duvidoso, que é algo que vai prejudicar alguém. Então, não saia já espalhando de imediato. Pare um pouco, investigue e aí só então repasse aquilo para frente. Porque se todos nós passarmos até essa cultura de fazer isso, não vai mais fazer sentido os disparos de fake news, porque aí eles vão perceber que as pessoas não vão ser mais enganadas, né? Elas vão estar verificando se aquilo é verdade ou não e não vai mais fazer sentido gastar esse tanto de dinheiro para produzir as fake news se as pessoas não vão passar aquilo para frente. Então, se todos nós passarmos a adotar um comportamento mais responsável diante da internet, das nossas redes sociais, com aquilo que a gente divulga para os outros, a gente vai fazer a diferença e a gente vai conseguir vencer esse processo, tá certo, galera? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que foi uma aula temática, né, sobre as fake news. E como atividade da aula de hoje, eu vou deixar para vocês uma pesquisa na internet, tá? Vocês vão procurar na internet um exemplo de uma notícia que foi considerada fake depois de divulgada. Vocês vão colocar apenas a manchete da notícia, tá? Não precisa ser a manchete toda, é só o título, tá? A manchete da notícia e o site que ela foi divulgada. Somente isso, tá? E na segunda questão você vai falar um pouquinho sobre as consequências de compartilhar fake news. Que consequências, além dessas que a gente viu nessa aula, você acha que pode ter essa divulgação de fake news, tá certo? Então façam lá a atividade agora e me enviem no WhatsApp, ok, galera? Então, fiquem todos com Deus. Obrigado por me assistir. Thanks for watching. Bye!